Lento. Oi, isso melhorou, né, gente? Bem, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. O Prodeste hoje tem a honra de receber o senhor Carlos Nepomuceno, que veio ao nosso estado a convite da Secretaria de Estado da Saúde para proferir a palestra Como usar os recursos digitais para reduzir custo e melhorar o atendimento na área de saúde. O secretário de Estado da Saúde, senhor Ricardo Oliveira, e o subsecretário de Gestão Estratégica e Inovação, Silvio César Machado dos Santos, recomendaram a vinda ao Prodeste para falar sobre Governo 3.0. Carlos Nepomuceno é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital, autor do livro Gestão 3.0 e a Crise das Organizações Tradicionais, e escolhido como um dos 50 campeões brasileiros de inovação pela revista Info em 2007. É também coautor com Marcos Cavalcante do primeiro livro sobre o Web 2.0 no Brasil. Conhecimento em Rede, o nome do livro. Atualmente se dedica à implantação de laboratórios de inovação digital participativos em organizações públicas e privadas, incluindo as escolas. Com vocês, então, nosso palestrante, senhor Carlos. Pode bater palma, gente. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado. Me sinto em casa para falar com o pessoal mais técnico. Hoje eu tive com o pessoal mais gestor. Então a gente vai aqui fazer uma palestra diferente. A palestra está sendo gravada. Eu tenho aqui, se vocês quiserem fotografar ou pegar esses endereços, aqui eu tenho o meu canal no YouTube. Aqui onde vai ficar a palestra. Na verdade, essa palestra já está lá. Já está lá. O meu blog, que é nepo.com.br, vocês podem me chamar de Nepo, que eu estava explicando para a Silvia que para fazer sucesso no Brasil só 4 letras. Passou de 4 letras não vai fazer sucesso. Zico, Pelé, Xuxa, tem que ter 4 letras. Então o meu é Nepo, nepo.com.br é fácil. E Facebook, se vocês quiserem também, pode me chamar no Facebook. Então essa são as indicações. O que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Eu estou trabalhando com internet. Estava falando para a Silvia é minha contemporânea de internet, né, Silvia? Desde 93. Montei minha empresa em 95, né? E trabalho com consultoria estratégica internet desde 95. Tenho mais de 500 projetos na carteira da empresa. Já comecei com website, já fiz site Aquilo, a Metro. O cliente falava, você quer Aquilo, quer a Metro? Eu faço tamanho grande, pequeno. Trabalhei com várias empresas pequenas, grandes. Tudo você possa imaginar. Depois eu vou mostrar algumas coisas com algumas empresas que eu já trabalhei. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu fui obrigado a desenvolver, junto com pelo menos aí uns 2.000 alunos. Então, o que eu vou apresentar para vocês não é um resultado do meu esforço pessoal. É o resultado do meu esforço pessoal, junto com os meus 2.000 alunos que eu tenho discutido, e alunos de todo tipo. Inclusive, o pessoal da Prodesp, tive lá um ano com eles, trabalhando com eles. Várias pessoas de lá participaram e me ajudaram a chegar a algumas conclusões aqui. Tive no BNDES, tive na Petrobras, tive na Dataprev, né? Tive na Embrapa, tive com o Ricardo, que é o atual secretário de Saúde, 3 anos estou trabalhando na Prefeitura do Rio, na área de informática, seria
Seria o processamento de dados lá, o pessoal da Iplan Rio, que é mais ou menos o pessoal responsável pela tecnologia. Então o que eu vou apresentar para vocês é o quê? É uma hipótese de por que o mundo está mudando, para onde ele está mudando, e se a gente for fazer uma estratégia em termos de governo, em termos de projetos futuros, qual seria a melhor estratégia e quais seriam as melhores ações para a gente fazer. Então, Silvia está me contando que ontem nós tivemos um hangout. Vou mostrar para vocês por que esse hangout ele tem uma impossibilidade de funcionar. A gente vai ver aqui uma análise e uma tentativa de explicação por que a gente chegou a um limite de um determinado momento da nossa espécie humana e que a gente está passando por um outro momento. E eu não vou chegar para vocês e dizer assim, olha, vocês vão acreditar no NEPO porque o NEPO já fez isso, fez aquilo. Não tem nada disso. Eu vou apresentar dados concretos para vocês. E se vocês considerarem que esses dados não têm fundamento, a gente vai discutir, vai conversar, vai argumentar, porque é assim que essa teoria está se desenvolvendo. Eu chamo de teoria aberta, teoria participativa. Não foi feita dentro das universidades, foi feita dentro das organizações que estão sofrendo, que nem vocês, a necessidade de entender o que está acontecendo para tomar de decisão. Eu não estou falando tomada de decisão, qual é o servidor que vai comprar, qual é o software, qual é a linguagem que vai desenvolver. Não, eu estou falando tomada de decisão assim, quais são os projetos estratégicos dos próximos 5, 10 anos, 15 anos, que tipo de plataforma tem que desenvolver, qual é o futuro de uma empresa de processamento de dados como essa de vocês, aonde vocês teriam que criar cultura, aonde vocês têm que investir para daqui a 10 anos vocês estarem liderando o mercado na área de processamento de dados de informação. Então é isso que eu vou tentar ousar fazer com vocês aqui. Tudo se resume a essa teoria do kitnet em Copacabana. Tá certo? Todo mundo sabe o que é um kitnet? Kitnet. Hoje em dia eu quero informar vocês que ninguém mais mora em kitnet. O pessoal já fez esse ajuste. É estúdio. O cara não mora num kitnet. Você mora onde? Eu moro num estúdio. Que aí tem um clima, né? Um artista, né, cara? Eu moro num estúdio, né? O que era antigamente um kitnet, hoje você fala estúdio. Então já estamos aqui precisando melhorar a nossa apresentação. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, para a gente poder iniciar a nossa análise, para a gente identificar a principal causa das mudanças. Toda vez que você vai fazer uma análise de cenário, você primeiro precisa entender quais são as forças principais que vão alterar o que você está fazendo. O médico chega lá, o cara está cheio de problema. Está com a unha encravada, está com um corte pequeno na cabeça e está com câncer. Então, o médico vai analisar que a principal força que está criando problema para o cidadão é o câncer. As outras são importantes, mas não são as mais importantes, né? Então você tem que tentar identificar, foi o meu aprendizado em termos de estratégia, e hoje eu trabalho com macroestratégia, eu não trabalho com microestratégia, trabalho com macroestratégia, porque se eu vou trabalhar com inovação disruptiva, eu não posso trabalhar no modelo incremental. Porque o incremental é o seguinte, essa lata do lixo não está boa, tira ela, bota a outra. A outra é, continuaremos tendo lixo? Será que ainda vai existir essa coisa lixo? Então aí você começa uma discussão mais ampla. Então você tem que fazer uma discussão mais ampla. Então a brincadeira do kitnet, o estúdio de Copacabana, vai levar a gente no seguinte, cidadão, sexta-feira à noite, lá em Copacabana, se preparando para o fim de semana. Quero que vocês imaginem a cena. Sentadinho no sofá, também no sofá, antigamente ele balançava um Raider. Aí as minhas alunas falaram, não, Raider é muito 1.0. 2.0 é uma Havaiana. Então ele estava balançando a Havaiana dele, vendo lá o programinha, o que ele vai fazer na sexta-feira, toca a campainha,
ele dá aquela passada de olho assim no olho mágico e o pessoal vê que tem gente em casa, porque faz a sombra. Não dá para fingir que não tá. Ele olha no olho mágico e tem 6 parentes chegando, de Vitória, para passar o fim de semana no kitnet. 6 pessoas de Vitória. Acho que o pessoal de Vitória, já aprendi também, que não telefona para avisar que tá chegando. Vai chegando. Acho que o capixaba é assim, tudo bem. Exatamente. Então, 6 parentes chegando e o cidadão lá no fim de semana. Então eu quero que vocês me ajudem a dizer o seguinte: quais são as crises que terão que ser administradas nesse kitnet, neste fim de semana? Por favor, quem me ajuda? Banheiro. Qual outra? Comida, boa. Hã? Espaço. Espaço, colchonete, já matou. Vai. O que mais? Vamos lá, gente. Roupa de cama, essas coisas todas, acessórios. Suprimentos. Todos suprimentos. Suprimentos. Que vão ser coisas gerais. E aí, o que mais? Hã? Programa, lazer. O que mais? Hã? Privacidade, boa. Boa. O que mais? Estou encarando aqui suprimento como água, né? Vou botar aqui água. Comida. Comida já tá lá. Ah, já está lá. Hã? Tá, vou botar aqui comida, água. O que mais? Hã? Limpeza, sujeira, né? Sujeira. Vamos ter que administrar a sujeira. Então, tudo bem, estou satisfeito. A pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Nós estamos sempre agora, nós estamos saindo do mundo do blá 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 e estamos indo para o mundo da lógica. É isso que o mundo está precisando hoje. É isso que as estratégias estão precisando. Lógica. Por que nós estamos fazendo tal coisa e por que a gente não vai fazer tal coisa? É outro modelo de trabalho. Então nós estamos trabalhando com a lógica. Então a pergunta que eu quero fazer dentro da lógica é: se acontecer esse fenômeno no kitnet dessas 7 pessoas, logicamente isto vai ter que ser administrado, sim ou não? Sim? Tem lógica isso? Totalmente lógico? Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Quantas pessoas, essa é o que eu quero ver quem vai adivinhar, hein? Quantas pessoas moravam no mundo, no nosso planeta, em 1800? Quem chuta aí? Hã? Menos de 1 bilhão? Tá. O que é menos de 1 bilhão? Um pouquinho mais. Hã? 1 bilhão. Muito bem. 1 bilhão. Qual é o número de pessoas que nós temos hoje no planeta? Estimativa? 7 bilhões. Então preste atenção, galera. Uma kitnet tinha uma pessoa e chegaram mais 6, formando 7 bilhões. Leiam e vejam se não é a crise que nós estamos vivendo hoje no mundo. Saneamento, comida, espaço, suprimentos, produtos, serviços, lazer, cinema que era um cineminha tranquilo, né, que o cara ia, agora são 6 ou 7, privacidade, água, São Paulo, sujeira, poluição. Faz sentido isso? Então,
Tem uma coisa que a gente não se toca, e aí a gente parte para começar a estruturar o nosso cenário, para dar uma linha estratégica para o futuro de vocês, profissionais, pessoais, porque isso envolve também a educação dos filhos, educação dos netos, isso envolve também decisões em relação à escola, isso envolve em relação ao futuro da empresa, futuro profissional de vocês, onde vocês deveriam investir. Então, isso aqui é o fator mais relevante para a gente pensar o futuro. Esse aqui é um gráfico da chegada. Aqui tem um fenômeno importante que é a chegada, a consolidação da República. E, de certa forma, a consolidação da dobradinha República, capitalismo, que estrutura um sistema econômico mais descentralizado comparado com a Igreja / monarquia, que é o sistema que tinha a partir de 1450, que veio se transformando ao longo desses 400 anos. Então, em 1800, nós temos um pico populacional que sai de 1 e vai para 7 bilhões de pessoas. Nós nunca vivemos esse pico populacional. Grande parte dos problemas que a gente está vivendo hoje, grande parte das mudanças que a gente está vivendo hoje, se deve a isso aqui. E eu vou tentar desenvolver isso. Não fui eu que inventei esse gráfico, não, tá? Isso aqui não é um gráfico inventado por uma consultoria. Que às vezes a gente começa a falar de governo 3.0, o pessoal fala assim, é mais um projeto de uma consultoria, como já teve reengenharia e tal. Só que o que está acontecendo no mundo hoje, não é uma consultoria que está propondo para as pessoas as mudanças. Ela está vindo da sociedade para as organizações. Não é uma reengenharia, não é um procedimento que as pessoas gostariam de fazer. Coloca aí um sistema de gestão novo. Não. É uma coisa que vem da sociedade para dentro da organização. Entendeu a diferença? É diferente quando o cara diz assim, a pessoa vai fazer gestão de conhecimento. Eu vou ou não vou fazer gestão de conhecimento? É opcional. O que a gente está vivendo não é opcional. Porque a sociedade está mudando independente das organizações. Então, esta é uma coisa importante para a gente perceber. O movimento que está vindo é diferente das outras coisas que a gente está acostumado. Ele vem de fora para dentro. E uma das justificativas, o epicentro da compreensão dessa mudança, que quando você começa a ver que existem mudanças acontecendo, você vai ver as causas. Então, eu digo para vocês o seguinte, esta é a causa principal, que vai ser o centro das nossas percepções sobre o mundo. Isto aqui. Este dado é um dado fundamental para a gente entender por que o mundo está mudando e por que ele vai mudar e por que ele não tem alternativa de não mudar. Por causa disso que eu estou mostrando aqui atrás para vocês. Agora a gente vai começar a desenvolver por que isto acontece, por que muda, como muda, de que forma muda. Até aqui nós estamos indo bem? Tem alguém assim, não tem lógica o que esse cara está falando? Ou tem lógica? Faz sentido? Tudo isso é o seguinte, galera. São 2.000 alunos, 2.000 malucos. Todo mundo já questionou tudo. Então as coisas têm amadurecimento. Então isto é uma coisa muito forte para guiar as nossas percepções. Muito bem. Olha só. Agora nós vamos começar a sofisticar a brincadeira. Vamos começar a entender, dar um segundo passo nesse processo. Em 1800, seria bom, não estou dizendo que era, seria bom se todo mundo comesse 3 vezes ao dia. Eu não estou dizendo que as pessoas comiam 3 vezes ao dia. Mas existia mais ou menos uma demanda e mais ou menos alguma coisa acontecia em torno de 3 bilhões de pratos de comida por dia.
Porque quando a gente fala 3 bilhões, a pessoa já projeta o mês inteiro. Ah, todo mês e tal. Eu não estou falando mês. Todos os dias, em 1800, aquela sociedade tinha que produzir 3 bilhões de pratos de comida. Ah, mas não produzia, tem gente que comia 2 pratos. Tá, deixa por 2 bilhões que o problema continua cabeludo. E se o cara não comer 1 prato por dia, ele não vai sobreviver. Então, alguma coisa tinha que comer. Quando a gente joga isso e vai jogar isso para 2015, nós estamos falando que quando o galo canta de manhã, naquela hora que o galo canta, daquela hora até o final do dia, 21 bilhões de pratos de comida terão que ser servidos na sociedade atual. 21 bilhões todos os dias. Está entendendo o tamanho do problema? A população não é uma coisa, isso que é uma coisa importante, a população não é uma coisa abstrata. Não existe nada mais concreto para uma espécie, qualquer espécie animal, do que todo dia ter que comer. Nós somos escravos disso. Dizem que vão inventar uma forma das pessoas comerem no sol. O cara bota uma placa na cabeça e ele vai comer sol. No dia que inventarem isso, essa teoria aqui vai para o saco. Diz, inclusive, que quando o cara vai para a praia tem que botar chapéu, senão engorda. Nesse mundo, né? O cara vai para a praia, começa a bater sol, o cara vai engordar, o cara tem que botar um chapéu. Mas enquanto isto não acontecer, nós somos escravos desta complexidade. Para vocês terem uma noção como isso é uma coisa forte, olha aqui, ó. Em 1900, quando eu nasci aqui, em 1960, nós éramos 3 bilhões. Do dia que eu nasci para agora, nós mais do que dobramos a população. Olha a complexidade que a gente tem no mundo atual. A gente não se dá conta disso. As pessoas às vezes falam assim, no tempo da minha avó todo mundo dormia de janela aberta. Eu falo, mas quantas pessoas moravam na cidadezinha da vovó? Eu, quando tinha 10 anos, eu acredito que algumas pessoas aqui, algumas pessoas nunca viram isso, eu morava numa cidade que não existia grade nos edifícios. Não existia porteiro eletrônico. O porteiro ficava lá, tipo, falando ali de futebol, acabou. Eu falava, mas não, as pessoas entravam e saíam, tocava a campainha. Direto. Tinha essa coisa. Não tinha cerca elétrica, não tinha câmera, não existia isso. Por que isso passou a existir? Porque a gente ficou malzinho? Porque agora o ser humano é mau? Está aqui a explicação. Claro que você pode ter um avanço da população e não ter mais violência. Mas necessariamente a possibilidade de ter mais violência está lá que vocês falaram no kitnet. Ó. Sujeira, privacidade, conflitos. A gente não botou aqui, né? Mas geralmente as pessoas colocam conflitos, aumentam os conflitos. E tem uma coisa que acontece na complexidade, 2 cachorros são parecidos. São diferentes, mas são parecidos. 2 humanos são muito diferentes. O cachorro não usa sapato. O cachorro não veste calça. O cachorro não tem um tamanho de camisa. Cada pessoa aqui tem um tamanho de sapato diferente, um tamanho de calça diferente, um óculos diferente. E ainda tem os sapatos do mesmo número que são completamente diferentes, porque fulano usa de um jeito, outro usa do outro. Olha a complexidade. Alguém produz isso. Tem muita gente que acha que isso tudo nasce em árvore. Não nasce em árvore, gente. Isso tudo estoura onde? No setor produtivo. Alguém tem que se virar para fazer tudo isso. Então a gente vai criando uma complexidade muito maior. E esse é o problema que a gente tem hoje. A complexidade que nós tínhamos em 1800, ela aumentou muito para cá.
E quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando de comida, mas a gente está falando de escola, a gente está falando de hospital, está falando de comunicação, está falando de lazer, está falando de roupa. Então a coisa ganhou uma escala animalesca. E a gente não se dá conta disso. A gente não coloca a questão da população como um fator principal de sofisticação e de complexidade no mundo. Mas as mudanças que a gente vai assistir têm a ver com isso. Essa é a conclusão que a gente chegou. Vamos botar no Brasil, porque aí o pessoal já aconteceu. O pessoal falava, mas 1 bilhão em 1800, não tinha nem IBGE naquela época. Isso é um chute danado. Então vamos pegar uma coisa mais próxima, vamos pegar Brasil. Por incrível que pareça, nós temos aqui em 1889 a República, começa o pico. E aí nós vamos aqui a 200. Então você vê, saltou de 30 para 200. 6 vezes. Mais ou menos 6,5, que é mais ou menos o número que a gente tem nos últimos 200 anos. O Brasil em 100 cresceu o que o mundo cresceu em 200. E todo mundo sabe, com um planejamento espetacular. Planejamos escola, saneamento, saúde. Tudo isso foi planejado. Nós somos um país que planeja. Eu digo para as pessoas o seguinte, mesmo que o Brasil viesse assim, uma invasão sueca, invadisse o Brasil, os suecos assim, vamos invadir aquele país porque a gente precisa de espaço. E os suecos passassem a mandar no Brasil e tivesse um outro modelo totalmente novo de gestão, o problema continuaria o mesmo. É complicado esse problema que a gente tem. Tem parte é a nossa responsabilidade. Agora tem outra coisa que é um problema independente dos gestores. É o crescimento em si da população. Vou colocar isso aqui para vocês no Espírito Santo. Eu coloquei esse slide hoje e as pessoas levaram um susto. Porque o crescimento no país é de um jeito e nas cidades e em determinados estados ele é de outro jeito, completamente diferente. O Espírito Santo, segundo os meus cálculos, dividindo 3,5 milhões por 135 dá 26 vezes. Ou seja, o Espírito Santo cresceu em 100 anos, em 125 anos, 26 vezes. Aí vocês vão falar, mas 125 anos, nem sei o que é 125 anos. Isso aí é... Meu avô nasceu no início dessa escalada do Espírito Santo. O avô de vocês, muita gente aqui nasceu em 1900. Uma geração. Meu pai, em 1920 mais ou menos, eu nasci em 60, meu filho mais velho em 80, e os meus gêmeos aqui, em 2000. Então você vê que eu, quando nasci, ainda estava aqui metade do que tem hoje. Isso traz o quê? Complexidade. Isso traz um conjunto enorme de problemas na saúde, na educação, na segurança, na transporte, mobilidade, poluição, né? Ainda mais sem planejamento nenhum. Deixa crescer, vamos embora, parte para dentro. Então vocês estão vendo que a gente tem aí um primeiro fator fundamental da crise que a gente está passando. Nós estamos passando uma crise motivada por um pico demográfico que nós nunca tivemos na história desta humanidade. Como diz o Lula, né? Desta humanidade. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que foi uma coisa muito difícil para poder entender esse futuro, porque existe uma maneira de pensar o ser humano do século passado, que essa maneira de pensar o ser humano impede a gente de entender o que vai acontecer no futuro. É uma discussão filosófica sobre a nossa espécie. O ser humano é a única espécie do planeta
Vou repetir isso com calma para vocês. É a única espécie do planeta que não tem limitação de tamanho de bando. O lobo, se você pegar uma matilha lá, uma cateia de lobos há 200 anos, os lobos podem ter várias matilhas de lobo, mas o tamanho da matilha é mais ou menos o mesmo para serem administradas. O tamanho da matilha. Não pode crescer muito grande. Por que os lobos não podem crescer muito? Porque eles têm, olha só que interessante, os lobos não podem fazer como se fosse assim uma manada de zebras, uma manada de lobos enorme. Porque eles têm um modelo de governança e de comunicação. Eles são escravos desse modelo. Esse modelo dos animais vem da genética. Eles não conseguem sair da genética. Eles não administram a sua própria genética. Eles repetem a genética. E a gente tem que se comparar para a gente ver que a gente não é igual a eles. Quando a gente vê o pico demográfico, a gente fala, peraí, mas esse pico demográfico, os outros animais fazem isso também? Não, os outros animais não fazem isso. Então o que o ser humano tem diferente dos outros animais? Que isso vai fazer uma diferença enorme para o futuro que a gente está vendo aí. A gente é diferente numa coisa importantíssima, a gente não se toca disso. Porque a gente está acostumado a pensar com a cabeça do século XX. Na cabeça do século XX, a gente não tinha determinadas coisas como a internet. A maneira que a gente pensava o mundo era diferente. Então, a coisa mais importante, uma das conclusões mais importantes que nós chegamos para explicar o que vai acontecer no mundo é o conceito da tecnoespécie. Nós não somos uma espécie natural. Nós somos uma espécie artificial. Sempre fomos. No dia que escolhemos ser humanos, nós inventamos ser técnicos. Eu estive no museu lá no Rio, se um dia que vocês estiverem visitando lá o parente, lá no kitnet, perturbar o parente, sugiro que vocês vejam lá no museu da Quinta da Boa Vista, tem uma sala só de crânios, algumas são imitações, outros são verdadeiros, e pedras. E agora essa semana saiu no Estadão, dizendo que há milhões de anos o ser humano já usava tecnologias, ferramentas. E lá você vai ver. O Neandertal, aí mostra as pedrazinhas que eles usavam para fazer não sei o quê. Não sei quem, não sei o que lá. Mostra as tecnologias que estavam usando. Quando o pessoal fala assim, a gente agora está usando muita tecnologia, sempre usamos tecnologia. E quando é que a gente não usava tecnologia? Quando a gente não era humano. Eu já cheguei à conclusão, de uma maneira dedutiva, que teve uma assembleia na parada, na caverna. Aí a galera falou, gente, vamos fazer uma assembleia aqui. Ó. Então é o seguinte, ó. Macaco tem esse rabo, pula nas árvores, a gente não tem isso. Leão tem essa boca enorme com esses dentes. Também a gente não tem. Olha esses bichos aí voando, cheio de asa, a gente também não tem. Minha proposta é que a gente vire uma tecnoespécie. Ganhou essa proposta na Assembleia. O pessoal votou e escolheu ser uma tecnoespécie. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente entender as mudanças que vão acontecer. Porque quando a gente não entende que a gente é uma tecnoespécie, algumas coisas que eu vou falar mais para frente, vocês vão dizer que não são possíveis que vão acontecer. Porque vocês acham que nós somos uma espécie natural, que as tecnologias são neutras e a gente faz as tecnologias do que a gente quer. Não é assim. As tecnologias são próteses. E quando você muda uma determinada prótese, você muda a própria espécie. Porque nós somos uma tecnoespécie. Não é que a gente fica escravo da tecnologia, a gente tem interferência na tecnologia, mas a gente também, de alguma forma, também não tem determinadas interferências. Se não entender isso, não vai conseguir projetar o futuro. Vai ficar pensando como a gente pensava no século passado, não vai conseguir entender o mundo que a gente está entrando, não vai conseguir definir, não vai entender seus filhos, nem os seus netos. Geralmente,
Nessas horas vem uma menina, geralmente é menina, já teve menino, mas é geralmente menina, e fala assim para mim, mas eu não sou tecnoespécie, eu sou uma pessoa natureba. Aí eu falo, você é natureba? Eu sou natureba. Tem uma casinha de campo que não tem luz. E na minha casinha de campo tem um fogão a lenha. Eu sou natureba. Não estou nesse mundo tecnoespécie que você está falando. Aí eu desenvolvi um método, um teste natureba. Tem o meu teste natureba. Aí eu pergunto para ela assim, querida, posso fazer um teste natureba para você? Pode. Como é que você vai para sua casinha de campo? Sem luz, com fogão a lenha. Aí ela fala assim para mim, com o meu jipinho. Então, senhora, jipinho é tecnologia. Não é. Porque a pessoa acha que jipe não é tecnologia, porque já nasceu com jipe, né? Ah, já tinha jipe, para mim jipe nasce em árvore. Não, jipe não nasce em árvore. Jipe não chove jipe. Jipe não, sabe, não aparece assim da terra. É tecnologia, é natureza transformada. Você tem que ir andando. Ela fala, ah, não é tão longe assim, eu vou andando. Pego a minha botinha da Timberland e vou andando, querida. Botinha da Timberland também é tecnologia, não nasce em árvore. Não tem assim, você não joga um anzol e fala. Na verdade, é uma casinha da tecnologia, né? Exatamente. Mas ela não chegou na casinha. O meu teste não deixa ela nem chegar na casinha. Então, porque aí as pessoas falam assim, ah, mas e o João de Barro? O João de Barro também é uma tecnoespécie, porque faz a casinha dele. Aí eu pergunto sempre, mas bota ar-condicionado na casinha dele? Bota janela? Tem programa Minha Casa, meu João de Barro? Não tem. Então, ela veio com o papo da botinha. Eu falo, não, querida, você tem que ir pelada para sua casa. Porque você não pode botar nenhuma roupa, porque todas as roupas são tecnologia. Aí ela falou, tudo bem, eu vou pelada, mas vou então pelo asfalto ali, pelo acostamento, né? Não, negativo. O asfalto é petróleo transformado. Você vai ter que ir pelo meio do mato pelada. Se quiser, pode até pegar um cavalo, sem sela. Não vai botar pomada lá quando chegar também, não. Então, a gente não se toca, sabe por quê? O nosso cérebro, ele transforma tudo que a gente vai vivendo em natural. Isso é bom para a gente poder resolver problemas no dia a dia. Mas para efeito de pensamento, isso não é bom. Porque a gente começa a achar que a gente é natural, começa a achar que tudo que a gente está vendo é natural, e as coisas vão mudando, e a gente não percebe as mudanças que vão sendo provocadas. Passar um videozinho aqui. Espero que entre.
nessa cena, naquele momento, a gente se transformou em humano. Nós só viramos humanos porque a gente resolveu ser técnico. E só nós somos técnicos porque nós somos humanos. Se a gente não entender essa relação com a tecnologia, se a gente continuar pensando tecnologia como pensava no século passado, quando as pessoas falam a tecnologia é neutra, não, a tecnologia ela não é neutra. Eu tenho um exemplo para mostrar como a tecnologia influencia a nossa cultura. Vocês imaginam o seguinte. Tecnologia. Tecnologia. Não, tá bom, é só agora, eu só vou precisar disso. A princípio, só agora. Então, olha só. Não, porque quando a gente fala de tecnologia desse jeito, muita gente argumenta que isso é uma visão técnico-determinista. Então eu não estou dizendo que a tecnologia ela sai andando e resolve as coisas pelo ser humano. Mas eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que foi, depois de muita discussão. Aqui não funciona mais, não funciona. Bom, nós vamos fazendo aqui, eu vou escrevendo aqui. Então, olha só. Tem duas cidades. E aqui no meio tem um rio caudaloso. E aqui o rio fica mais rasinho, mais tranquilo. Aqui você tem uma passagem de balsa. Aqui você leva 30 minutos. Aqui você leva 30 minutos. E aqui você leva 30 minutos para atravessar na balsa. Fora a fila. Então, o tempo de atravessar de uma cidade para outra, de relacionamento, é 1h30. Isto é uma barreira ecológica. Então, o que o ser humano fica procurando? Vamos quebrar uma barreira ecológica? Então, o que eu faço? Eu crio uma tecnologia e coloco uma ponte entre as duas cidades. Ao colocar a ponte, o que eu estou fazendo? Eu quebro uma barreira ecológica. Inaugurou a ponte, no dia seguinte um cara pula da ponte. O cara estava doido para suicidar. Há muito tempo que ele queria se suicidar de uma ponte. Aproveitou a ponte e já pulou. O outro começa a pescar na ponte, porque ele sempre quis pescar nesse canto aqui do rio para ver que peixe que vai dar. O outro que já queria namorar uma menina, mas estava duro, eu não vou gastar 1h30 para namorar essa menina. Aí depois que ficou 10 minutos pertinho da menina, já começou a namorar a menina, casou com a menina. O cara que tinha uma boate aqui, resolveu fazer uma filial aqui. Esse cara que tinha aqui um barzinho meio barro, meio tijolo, fechou. Olha a quantidade de mudanças culturais que vão acontecendo pela quebra de uma barreira ecológica. Então eu não estou dizendo que a tecnologia ela muda a cultura. Ela permite uma quebra de barreira, e quando essa quebra de barreira acontece, os malucos começam a agir. Há uma oportunidade que não havia antes para você poder começar a atuar. Faz sentido isso? Então, a cultura se modifica por causa da quebra de barreira que você estabelece. Então, qual foi a conclusão? Que a gente vai avançando na discussão, para a gente poder entender o mundo aí. Fiz esse gráfico aqui,
que mostra uma coisa completamente diferente do que a gente imaginava que o mundo era e da maneira que a sociedade se organiza. É completamente diferente. A gente vai ter que passar por essa visão filosófica diferente para depois poder entender o que vai ter que acontecer. Então, como é que eu vejo hoje, nós que estamos desenvolvendo essa teoria aqui, como é que nós pensamos a sociedade? O que muda na sociedade, a coisa mais importante da sociedade, no caso nosso, tem um pico demográfico, é a demografia. A demografia cria uma pressão produtiva na sociedade. Essa pressão produtiva começa a ter uma demanda de mudança na comunicação e na governança. Lembra que eu falei que os outros animais são escravos da governança e da comunicação? Nós não. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é a demografia que criou a necessidade da internet. É a demografia que está demandando uma nova governança da espécie. E eu vou dizer para vocês que existe uma coisa que se chama governança da espécie, é um conceito que a gente criou. E essa governança da espécie está mudando. O que está mudando hoje na sociedade, a coisa mais importante que está acontecendo hoje na sociedade é a chegada de uma governança da espécie disruptiva. Ela é completamente diferente do modelo que nós estamos praticando hoje. A governança da espécie atual estrutura as empresas, a política, a escola, as universidades, a família, a religião. Tudo é coordenado por uma coisa que a gente chama governança da espécie. E a gente achava que a governança da espécie era fixa, não mudava. E nós estamos descobrindo que ela muda e nós somos contemporâneos do início de uma mudança de uma governança da espécie. O que está acontecendo, o diagnóstico, o que está acontecendo no mundo hoje é a chegada, o pico demográfico criou uma crise produtiva. Essa crise produtiva levou a gente até um fundo do poço que a gente está hoje. Nós estamos hoje no maior tamanho da população possível que a gente podia ter, com a pior administração possível que a gente podia ter. Porque a gente está criando, a administração que a gente tem hoje, a governança que a gente tem hoje, foi criada em 1800. São 200 anos e um pico gigantesco. Então o que nós estamos fazendo hoje é recriar o modelo de comunicação para criar uma nova governança. Nós não estamos mais falando, por isso que não adianta fazer um hangout, porque o hangout é tentar fazer uma comunicação de massa com uma comunicação que não permite comunicação de massa. A comunicação que a gente tem hoje é quando você quer falar com muita gente, ela tem que ser unidirecional. É o rádio, é a televisão, é o jornal, é o livro, é unidirecional. O que a gente percebeu como espécie é que essa crise produtiva teria que ser resolvida de uma outra maneira. Isso não é uma coisa consciente, ela vai acontecendo. Nós estamos tomando consciência dela. E quando a gente vai falar do futuro, a gente tem que entender, tomar consciência, trabalhar em cima desta teoria para fazer uma estratégia de médio e longo prazo que seja, e olha só que interessante, a estratégia de médio e longo prazo é da implantação de uma nova governança da espécie. Não tem nada a ver com comunicação. A comunicação é o meio de criação da nova governança. A gente está olhando para cá, para as tecnologias de comunicação, mas é aqui que a coisa está acontecendo de mudança. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, quando uma pessoa aponta o dedo para a lua, o tolo olha para o dedo e o sábio olha para a lua. Aqui está o dedo e aqui está a lua. É isso que está mudando. Isso está mudando também, mas isso está mudando para chegar aqui. Qual é o problema que a gente está fazendo? A gente quer implantar as novas tecnologias de comunicação, mas querendo manter a mesma governança. Não é possível. Isso gera crise. Nós temos que assumir que nós somos a primeira geração contemporânea de uma nova governança da espécie. E os nossos filhos, vocês que têm filhos, quem vai ter, já estão em processo de mutação. O cérebro já está se modificando.
É uma outra característica que tem a ver com a Escola Canadense de Comunicação, com o McLuhan do século passado, que ele já dizia: independente do canal da televisão que você está vendo, a televisão está mudando a sua cabeça. Porque o cérebro se adapta à mídia que existe. Independente, ele não pede permissão para mudar. Se você botar um óculos bifocal, o cérebro vai fazer uma adaptação, não vai mandar um WhatsApp para você, perguntando se você quer. Ele vai fazer a mudança. Porque ele precisa fazer essa mudança. Então, o cérebro já está mudando. Então, quais são as conclusões que nós chegamos? Quanto mais aumenta a demografia, mais sofisticados terão que ser os ambientes produtivos. Quanto mais sofisticados os ambientes produtivos, mais sofisticados terão que ser a comunicação e a governança da espécie. A governança atual e o modelo de comunicação atual se tornaram obsoletos. Já eram obsoletos, só que agora tem alternativa. E ficam mais obsoletos ainda porque a gente tem alternativa. Ficam mais evidentes. O que define o modelo de produção, de comunicação e da governança da espécie é a complexidade demográfica. Porque você não tem como resolver o problema, você tem que resolver de alguma forma o problema. Não é um problema que você pode adiar. Isso nos torna escravos desse processo. Não dá para você dizer, reduz a complexidade. Eu tenho uma explicação do século passado. Por que o século passado foi o século do comunismo, e o século do nazismo, e o século de projetos tão concentradores? Porque a gente tinha um pico demográfico e não tinha condição de resolver esse pico. E o próprio capitalismo também se concentrou. O capitalismo de Estado. Então a gente está saindo de um século concentrador e indo para um século descentralizador. E nós estamos criando uma nova governança. Ao aumentarmos a complexidade demográfica, teremos que promover uma sofisticação nos ambientes produtivos de comunicação e de governança. Então eu fiz aqui um desenho para vocês verem como eu acho que o mundo caminhou. Então, quando a gente tem até 500 milhões, a gente pode ficar brincando aqui de aldeia. Quando a gente vai para 1 bilhão, a gente começa a brincar o papel impresso 1450. Até 7 bilhões, o que nós temos hoje é uma governança oral, impressa e eletrônica. Passou de 7, nós estamos tendo que trabalhar com a governança digital. Depois tem essa brincadeira de 3.0 e 2.0, depois eu posso explicar para vocês. Por que eu uso o conceito de governança 3.0 e não de 2.0. Já usei 2.0. No livro de 2006 era 2.0. Posso explicar até agora, porque o que acontece aqui? 1.0 é o oral. Quando a gente entra com o escrito, eu trabalho com 2. E quando eu vou para o digital, eu trabalho com 3. Eu crio uma história, uma explicação lógica para poder ter o 3.0. Quando a gente fala governo 2.0, é porque a gente está comparando a internet 1.0 com a internet 2.0, com a banda larga e redes sociais, a gente joga 2.0. Na verdade, se a gente for brincar, a escrita teve várias fases, mas vamos supor que a gente trabalhe com a escrita manuscrita e a escrita impressa. A escrita teve 1.0, que foi a escrita na própria escrita, né? Então a escrita, vamos supor, foi 2, e o 2.1 foi a escrita impressa, por exemplo. O 2.1 foi o alfabeto e 2.2 foi a escrita impressa. Então tem as versões na própria estrutura. Então eu poderia dizer que a gente vive aqui a governança digital 3.0, mas a gente já está na fase 2, porque teve a fase 1 da internet sem rede social e a fase 2. Então eu botaria 3.2, que aí caracterizei o que vocês estavam falando, porque eu faço uma geral. Então eu concordo que é 2 dentro da internet, mas eu estou colocando 3 por causa disso. E realmente a internet teve 2 momentos. Quando chegou a banda larga, ela explodiu a rede social. Uma coisa importante é a gente trabalhar com conceitos e a gente trabalhar com os conceitos bem precisos, porque senão fica uma bagunça. Explicar por que os conceitos são usados. Então a gente trabalhar dentro de uma lógica. Então aqui a gente tem
As revoluções cognitivas, surgimento da fala, 7.000 anos da escrita, papel impresso, e aqui seria a escrita 2.0, e aqui o computador e a internet, aí tem várias... Eu estou botando computador e internet de 20 anos, mas pode ser 1960, eu estou considerando basicamente a internet, a chegada da internet já sendo usada pelo usuário final, e não a internet das universidades, foi em 1960. E aí aqui a gente então tem também, e aí a gente vai entrar agora na discussão da governança. Nós vivemos aqui, e aí a gente começa a usar uma coisa interessante, que a gente foi passando pela comunicação e pela governança dos outros bichos. Isso é uma coisa fundamental para entender onde é que a gente está indo. Olha só, nossa espécie é muito doida. Vocês podem ter certeza, a gente é muito doido. A gente imitou os lobos, criou o líder alfa nas tribos pequenas, fomos para os bandos, criando um líder alfa de bandos menores, criamos um outro modelo de bandos um pouco maiores, que é o que a gente tem hoje, e nós estamos indo para as megalópolis, para as colônias. Sabe quem que a gente está imitando? Nós estamos imitando a comunicação das formigas. Por que o hangout do governador ontem não funcionou? Porque o hangout dele, ele estava tentando fazer uma comunicação de manada no mundo em que já está na colônia das formigas. As colônias as formigas não conversam. Sabe o que as formigas fazem? Elas curtem. Elas curtem. Elas dão estrelinha. Elas dizem se gostou, se não gostou de um filme, se ela gostou, não gostou de um caminho, se ela gostou, não gostou da comida. Elas curtem. Formiga não conversa. Porque se a formiga for conversar uma com a outra, não tem espaço para conversar, é muita formiga. Formiga também não tem gerente. Porque é tanta formiga, se botar um gerente para dizer, aqui tem comida, aqui não tem, vai tumultuar a vida das formigas. Então cada formiga é mais ou menos a sua própria gerente, eu vou mostrar isso. Aí tem muita gente que fala, mas formiga tem rainha. Mas a formiga das rainhas é parecida com a Dilma, não manda nada. Ela terceiriza tudo. Então o que acontece? Vamos tentar entender aqui as formigas. Olha a gente aqui usando o modelo formiga para criar nova governança. Isso é nova governança da espécie. Mercado livre. Uma governança completamente nova. Isso é governança da espécie. Isso eu estou apontando para vocês. Aqui está a nova governança. Milhares de pessoas fazendo negócio com milhares de pessoas sem um gerente metendo o dedo. Eu tenho um teste para você saber se um projeto é governança nova ou não. Um teste simples. Eu já testei e funciona. Você chega no Mercado Livre, no YouTube, no Facebook, pergunta quem que é o coordenador do projeto. Aí vamos chamar o fulano. Você é o coordenador do projeto? Sou. Tu tira uma 45, dá um tiro na cara dele. Quando ele cair no chão, dá mais uns 3 tiros. Aí pergunta, ele está morto? Está morto. Aí no dia seguinte, tu vai ver se o projeto continua funcionando. Se o YouTube continuar rodando, tudo estiver funcionando, é porque é governança nova. Não depende do coordenador. O coordenador não manda no processo. Ele administra as formigas, o formigueiro. É autogestão. Por que a gente está criando a autogestão? Porque não dá para resolver o problema de 7 bilhões de pessoas batendo papinho. Esse é o papo passado. Agora a gente precisa criar um outro modelo de comunicação para resolver problemas complexos. Então você vai ver que o Mercado Livre usa... O pessoal não sabe, mas eles estão usando as formigas. Quantas vendas o cara fez, qual é a avaliação que ele teve, e a partir daí você toma uma decisão baseada na informação de muita gente e você não conversou com ninguém. Não usou o oral, não usou o escrito com aquela pessoa e recebeu o rastro que foi deixado pela comunidade. E você toma uma decisão.
Não é completamente diferente do que a gente está acostumado? A gente pode depois começar a aplicar isso, pensar isso para soluções de problemas do cidadão e do governo. É isso que está faltando. Porque as pessoas querem trazer a comunicação para o governo. Não é a comunicação que a gente tem que trazer. O que a gente tem que trazer para o governo é a nova governança. Agora, o problema de trazer essa nova governança para o governo é que você vai quebrar o modelo atual de governança. Ninguém quer. Primeiro não entende, depois que começa a entender, aí que não quer mesmo. Eu já tive caso de conversar com a pessoa e falou assim, que é projeto de inovação, né? O cara falou assim, pô, cara, vamos fazer um projeto de inovação, pode inovar o que você quiser, desde que não mude nada. Ou então aquele negócio, não, deixa colaborar, desde que não participe. Estante virtual, governança digital, governança 3.0, estrelinha, sebos do Brasil inteiro vendendo para sebos do Brasil inteiro, pessoas comprando, fazendo negócio, sem nenhuma interferência. Isso é Formiga. E nós estamos incorporando isso. Claramente é Formiga. Isso não é uma comunicação que a gente está usando normalmente. É outro modelo de governança que usa uma comunicação nova para criar uma nova governança. Dá para entender? TaxiBit, aplicativo de táxi, distância, GPS, estrelinha, avaliação, o que ele tem no carro dele, se tem cachorro, se pode levar cachorro, quais são os idiomas que ele fala. E você escolhe. Formiga, comunicação das formigas. Vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo isso e aí no detalhe o laboratório. Aqui tem que aparecer o... Eu quero tocar o vídeo. Aparece ali, aparece. Já tá. Obrigado. Então aqui é o seguinte. Aqui é o shopping center, né? E aí ele vai mostrar aqui, esse modelo aqui é o seguinte, as formigas deixam rastros embaixo. Toda a comunicação é química. É o que a gente está começando a adotar. Essa comunicação química, quando cai a conexão, aqui quando pegou fogo, caiu a conexão. Aí começa a nego a babar aqui, não tem WhatsApp, olha lá. Caiu a conexão, pessoal perdido, desespero total, crise de abstinência, o pessoal começa a bater cabeça, elas não sabem o que fazer, não tem um coordenador. Se tirar o rastro, acabou. Por isso que a gente está agora desesperado em negócio de WhatsApp. Eu saio sem celular, o cara começa a tremer, por causa que a gente está começando a criar esse modelo. Então, quando elas recuperam o rastro, elas voltam a se entender. Elas precisam da conexão. Elas não se comunicam, não tem ninguém ali coordenando o processo. Cada formiga é, em si, um coordenador e administra o seu rastro e o rastro vai administrando tudo. E aí, então, vai mostrar no laboratório. Olha ela aqui, curtindo aqui o caminho. Ela está indo lá visitar, então ela está deixando um rastro inicial, que é um videozinho do Porta dos Fundos, está olhando, vamos ver se está bom, né? Se ela gostar do videozinho, você vê que o rastro agora vai ficar intenso. Olha lá, olha ela curtindo. Está vendo ela curtindo aqui? Ela está marcando que gostou. Então ela está deixando para todos os outros, dizendo, olha, aqui tem uma comida legal. Depois ela vai mandar um WhatsApp ali, ela tem um WhatsApp, tem a amiguinha dela também, quer ver? Ela tem uma amiguinha, isso, essa é a amiguinha dela. Isso sempre vai ter, né? Você sabe que sempre vai ter uma parada assim. Então agora vamos ver o Waze. O Waze está mostrando exatamente a mesma coisa da formiga. Aí tinha um som. Bom, aqui o que ele está mostrando? Olha aqui, ó, deixando o rastro. Cada uma dos carros vão deixando o rastro para os outros. E aí ela vai ganhando pela comunidade chapeuzinhos
que vai definindo que tipo de carro é esse. Se é um carro sênior, pleno, júnior, né? Então ele vai criando um modelo de formigueiro que vai permitindo as pessoas fazerem as mudanças de rotas como fazem as formigas. Ou seja, não tem como ele ficar ligando, não adianta ele ficar ligando para a Bandeirantes, porque na hora que a Bandeirantes publicar que aqui tem um problema, você não está nessa estrada. Então você tem que ver com quem as pessoas estão nessa estrada. Então o Waze é um modelo simples de como a gente está usando a comunicação das formigas. E por que a gente está usando a comunicação das formigas? Porque nós podemos fazer isso. E por que a gente está mudando a governança da espécie? Porque nós somos a única espécie que muda a governança. E qual é a dificuldade que a gente tem de planejar o futuro? Porque as pessoas não acreditam que a governança muda. Nós estamos descobrindo isso agora. Quando muda os ambientes produtivos de comunicação e de governança, o modelo de gestão governamental obrigatoriamente tem que mudar. Porque a gente vive numa tecnoecologia. O que está acontecendo é uma mudança na tecnoecologia, na macrotecnoecologia. E as organizações estão embaixo da macrotecnoecologia. Não estão em cima. A organização não manda na sociedade. Ela manda na sociedade enquanto ela estiver dentro de um mesmo ambiente cognitivo. Mas quando muda o ambiente cognitivo, você começa a mudar a governança. E as organizações, elas ficam obsoletas. Então, o que eu quero dizer para vocês, nós estamos entrando num profundo processo de crise das organizações tradicionais. Política, escola, essa organização, o governo, não poderão continuar funcionando desse jeito. Qual foi o problema que a gente teve aí? Aí aqui eu só vou explicar para chegar. Então, qual é o problema que a gente tem hoje? A gente está usando uma comunicação muito cara. E isso vai criando um problema. Então, o cara para marcar uma consulta começa a demorar mais tempo. O cara para resolver um problema na justiça começa a demorar mais tempo. As coisas vão criando um problema. Por quê? Porque você tem um problema de tempo e custo e cada vez esse modelo triangular aqui vai começando a ficar cada vez mais caro. Porque as pessoas vão tentando resolver o problema pela comunicação passada. Então, qual é o problema que a gente tem hoje? E isso é uma coisa bem objetiva. Nós temos um problema de tempo, de qualidade, que é tempo e eficácia do atendimento, quer dizer, quanto tempo e qual é a satisfação que as pessoas têm. Começa a cair a qualidade, a demografia continua a crescer e o custo está crescendo. Então, quando eu falo que a gente tem que implantar nova governança, não é porque é legal, porque é bacana, a gente quer se que nem formiga. É porque é mais barato. Por que as cooperativas de táxi estão dançando? Porque os aplicativos são mais baratos e mais eficientes. Ponto, simples assim. Por que o Mercado Livre está dando show? Porque é mais barato e mais eficiente. Ponto, simples assim. Não é porque é legal também, mas é porque é mais barato. O cara entrou ali, gostou, ele não vai voltar para trás. Então está criando uma cultura de participação que as pessoas não querem voltar para trás. Chega no estado e fala, eu quero o TaxiBit aqui, eu quero o estande virtual aqui. Aí chega aqui no governo, não, aqui não. Aqui é governança 2.0. Governança 3.0 lá fora, aqui não. Aí o cara começa a ficar cada vez mais insatisfeito. Porque você está criando um padrão de atendimento que aqui não está acontecendo. Então a comunicação do governo 2.0 é mais cara, pois a capacidade de processamento das demandas da população é baixa, tem menos capacidade de saber como e onde aprimorar, o processamento é feito apenas através da voz e da escrita, que demanda um gasto e um tempo maior de processamento, que é o Hangout. Você tem um Hangout de 600 pessoas, você vai receber 3, vai responder 6 perguntas. Foi o que fizeram lá no Rio Grande do Sul também. O governador fez um Twitter, tinham 1000 pessoas no Twitter, 10 milhões de gaúchos, e uma vez por mês ele respondia uma pergunta. 9.999.000 insatisfeitos com crise. Não dá para fazer esse diálogo de massa usando conversa. O Waze mostra isso. É outro modelo. Colaboração de massa. Isso tem tecnologia nisso aí. E vocês têm que desenvolver essa tecnologia. É para isso que vocês têm que começar a desenvolver tecnologia. É para permitir a colaboração de massa. E a colaboração e a participação de massa tomam decisões. O cidadão passa a tomar decisão. Vira um formigueiro.
Qual é o modelo? E aqui tem uma plataforma e aqui tem ferramenta para desenvolver. Modelo novo é esse modelo que a gente está vendo, Mercado Livre, etc. O gestor, vou dar um exemplo. Estou fazendo 3 anos trabalhando na prefeitura, a gente está desenvolvendo um protótipo lá que está esperando a possibilidade de virar produto. Olha só a situação. Olha o problema. 9.000 ônibus circulando no Rio de Janeiro, na cidade, no município. 9.000 ônibus. Quantos fiscais tem para fiscalizar os ônibus? Chuta. 200. Menos. 40. Pô, você teve lá, hein, cara? É o padrão, né? 40. Como é que 40 fiscais fiscalizam 9.000? Aí alguém vai dizer, vamos aumentar isso 10 vezes. 400 para 9.000. O problema continua o mesmo. Então não estou falando que é legal. Estou simplesmente dizendo o seguinte, não há solução. No modelo atual, não há solução. Não há solução. Porque ela é cara. Não adianta você inventar uma solução que é cara e que não vai funcionar. Porque os problemas são complexos. O que é um problema complexo? O problema complexo é o seguinte, muito volume de dados. Mas nem todo problema complexo é só por causa do volume de dados. Certamente a folha de pagamento de vocês deve ser muito volume de dados, mas ela tem uma regularidade. Então ela não deixa, ela é um problema difícil, mas não é complexo. Porque se tem regularidade, ela se torna um problema só de gerenciamento daquela massa de dados. Mas quando a massa de dados ela é alternada, ela não tem um padrão, ela se torna complexa. Porque é muito volume, um motorista não para num ponto aqui, o outro atravessou o sinal ali, no outro ônibus tem barata, naquele dia seguinte já não tem barata naquele ônibus, já é o motorista que está furando o sinal. Então você não tem como criar um padrão. Entendeu? Olha o problema complexo aí. Aí, neste momento que você tem esse problema complexo, que é o caso de uma empresa que nem de vocês, que lida com problemas complexos, de 3,5 milhões de habitantes, o que você tem que fazer? Você tem que ver, se não é o caso, e eu estou falando, não são todos os casos que a gente vai botar plataforma. Plataforma colaborativa, participativa, como é que ela entra? Ela entra na complexidade, em que junta volume de dados e mudança muito rápida de padrão. Em que, se o usuário entrar participando, você consegue resolver o problema, ou minimizar o problema. Entendeu a complexidade? Primeiro, é complexo porque é muito volume e muda muito. E você percebe que o usuário pode ajudar a apontar soluções. Aí você então tem... Qual seria a solução para o transporte coletivo do Rio de Janeiro? Eu coloco celular, SMS, posso botar até botão dentro do ônibus para avaliar se curtiu ou não curtiu. Coloco GPS, chip no ônibus para me informar informações da frota. Posso colocar, inclusive, dentro do ônibus, trazer para cá o cartão de passageiro para saber quantas pessoas frequentaram aquela linha. Isso aqui é robô. São dados dos objetos, que o pessoal está chamando de internet das coisas. E boto o gestor para programar o algoritmo. Olha só que interessante. Muita gente vai achar o seguinte: ah, Nepô, você está falando que a gente está criando uma caixa de sugestões digital, é isso? Não é isso. Se for caixinha de sugestão digital, é governança 2.0. Vou falar isso para vocês numa boa. Não é caixa de sugestão. Caixa de sugestão não resolve o problema. A governança 3.0, como é que resolve o problema? O motorista, você recebe aqui 10 chamados que o motorista furou 5 sinais de maneira perigosa. Veio para o algoritmo. O gestor colocou o seguinte no algoritmo. Olha só, o algoritmo não é inventado por Jesus Cristo 3.0, tá certo? Que as pessoas falam, ah, esse algoritmo vai matar alguém, vai... Não, pera um minutinho, deixa eu explicar uma coisa. Quem vai programar o algoritmo é o gestor.
Ele vai transferir poder para o algoritmo, mas quem manda no algoritmo é o gestor. Ele não está perdendo poder, ele está transferindo o poder para alguém e ele continua com o poder de mexer no algoritmo. Que as pessoas ficam com medo de perder o controle. Não é isso. Então, quando ele programa o algoritmo, ele vai dizer o seguinte: se o motor... Eu estou fazendo só um estudo. Se ele programa, se eu receber de 5 pessoas confiáveis... O que são 5 pessoas confiáveis? Pessoas que estão no sistema há muito tempo, que sempre colaboram. Lembra o Waze que ganhou chapeuzinho? O Waze não tem chapeuzinho de... Então aqui eu estou dando chapeuzinho também. Então ele vai programar. Se 5 pessoas confiáveis disserem que uma pessoa está dirigindo, um motorista está dirigindo perigosamente, eu automaticamente aviso a roleta da companhia de ônibus que está integrada no sistema, que quando esse cara passar o crachá, ele não vai conseguir entrar no ônibus dele. Ele tem que fazer uma reciclagem, ele tem que ir para o... Ele não entra para dar um. Então eu fecho o sistema. Não é uma caixinha de sugestões. Eu não fiz uma avaliação do motorista, eu impeço que ele vá dirigir. Está dando para entender qual é a diferença? Aí muita gente vai dizer, mas e se o problema for o outro? Eu estou discutindo um caso específico. Pode ter vários casos. Pode ser barata, e o ônibus não vai sair por causa de barata. Esse ônibus não vai sair. Mas e a lei? Faz a lei. Se X usuários disserem que um ônibus tem barata, no dia seguinte aquele ônibus não vai poder rodar. A prefeitura não precisa ter um fiscal. Já tem 4 mil fiscais na rua que estão usando os aplicativos. E já diz, não vai sair. O sistema fecha. Entendeu o que é a governança? Ele cria a complexidade e ele começa a tomar decisões que quem vai tomar a decisão, em última instância, é o usuário. Você vai facilitar para que o usuário tome a decisão através de um algoritmo. Isso tudo é programação. Isso tudo é aprendizado de programação. O Google faz mudanças constantes no algoritmo dele. Então a gente vai ter uma equipe aqui que vai aprender, e esse gestor desse negócio não é o gestor que vocês estão acostumados. Não é o gestor de dados. Isso não pode rodar na produção tradicional de vocês. Por que não pode rodar na produção tradicional? Um sistema tradicional, ele trabalha com todos os dados de certa forma controlados. Os dados que vêm são controlados, de alguma forma. Aqui há um descontrole muito grande, porque isto aqui você não tem controle do usuário. Então esse cara vai ter que fazer um trabalho constante de entender esse processo todo, de entender o que esse usuário está fazendo. Vou dar um exemplo, no Globo. Abriram para comentários. Governança, deixa comentar. Começaram a fazer comentários racistas. O que os caras fizeram? Criaram um robô com banco de dados de palavrão. Conforme os caras foram aprendendo, os caras começaram a escrever FDP. Depois começou a botar ponto no meio de todo, e as pessoas foram aprendendo, porque alguém denunciava, eles aprendiam, incorporavam o banco de dados. Até chegar um determinado momento que o negócio se estabilizou de certa forma. Não tinha mais palavrão para inventar. Também, uma coisa interessante. Mas o cara botou um palavrão em alemão. Tudo bem, se ninguém entende, qual o problema? O importante não é que vai ter dentro da base de dados palavrões. O problema é um palavrão que todo mundo está vendo. Se tiver lá no lixo, acabou, não tem problema. É um outro conceito. O cara vai perguntar, na sua base de dados tem palavrão? Tem, mas ninguém está reparando neles. Tudo bem. Então, com esta, presta atenção, galera, com o modelo de tomada de decisões, não é de caixinha de sugestões. No momento que você toma um modelo de tomada de decisões, você começa a reduzir o tempo e o custo, você começa a aumentar a qualidade e você pode continuar trabalhando com a demografia crescente. A demografia não é um problema para você. Então, comunicação do governo 3.0 é mais barata, você consegue melhorar o processamento das demandas, tem mais capacidade de saber como e onde aprimorar,
O processamento é feito através da voz, da escrita, que continua, pode entrar pelo call center, e da colaboração de massa via digital, incluindo os dados dos objetos. O gestor passa a gerenciar não mais o processo diretamente, mas indiretamente o algoritmo que passa a agilizar as decisões. Então eu fiz aqui o modelo da saúde, você pode ter uma tabela com as piores unidades, as médias e as melhores, e você pode começar a monitorar para você ver o que esse cara está fazendo, o que esse cara podia estar fazendo, do ponto de vista do usuário. Você não tem hoje uma avaliação online de como é que está cada posto de saúde, cada hospital. Você não tem essa avaliação. Às vezes tem um gestor que é o melhor gestor que você não sabe que esse cara existe. Porque tem um que faz o marketing e o outro que trabalha. Então o que faz o marketing parece que é o melhor, mas de repente não é o melhor. E o que aquele outro que não está fazendo marketing está fazendo de melhor? Então você pode começar a comparar e isso aí dá. Você pode antecipar crises, etc. Eu imagino alguma coisa parecida com isso. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver num site chamado Causa Brasil, uma tela em que você tem todas as coisas que estão acontecendo nas redes sociais, nesse caso aqui, sobre determinados assuntos. E aqui você pode fazer, isso lá o pessoal da Iplan fez, já tem um protótipo lá disso, exatamente assim, em que você tem os postos de saúde e alguma coisa pode se destacar. Cada gestor pode ter isso, de sua unidade, e o secretário-geral pode ver tudo isso e começar a analisar qual é o problema de cada posto, onde é que está acontecendo um problema num determinado posto, e ele pode ter equipes para poder atuar. E hoje você não tem isso. Você só vai descobrir quando a mídia for lá, a TV Globo for lá, fizer o escarcéu, você não sabe. Você começa a perceber uma degradação muito antes do processo. Porque você tem um padrão de atendimento e ele começa a cair. É o usuário definindo as coisas. Então você pode também estabelecer padrões dizendo, se acontecer tal coisa, eu já vou mandar uma equipe para lá, uma equipe de emergência, a equipe já vai sair para lá direto, para ver o que está acontecendo, reforçar, aconteceu não sei o que, eu já mando 4 médicos, o cara vai trabalhando. Qual é a métrica de avaliação? Diferente do que o pessoal fala de comunicação, a métrica de avaliação é reduzir custo e aumentar benefício. É isso que a governança se propõe. Aí vamos aí. Como começar? Aí vocês vão dizer, pô, como é que a gente faz essa brincadeira rodar? Então a gente vai usar o modelo chinês. O pessoal da Harvard Business Review, que eu li um artigo, também está trabalhando nessa direção. Como é que a gente funciona? Como é que os chineses fizeram? Deixa o comunismo rodando, mas vamos abrir aqui uma zona de inovação de capitalismo. Quando a gente tem duas culturas muito diferentes, não dá para você, foi meu aprendizado nos últimos 10 anos. Duas culturas muito diferentes, não pode pegar uma cultura e botar dentro da outra cultura, que é muito diferente. No início eu botava assim, pegava as formigas, chegava lá e dizia assim na organização, olha, tá aqui as formigas, tamanduá, toma conta aí das formigas. Aí quando voltava, cadê as formigas? Tamanduá, não vi. Porque o tamanduá come formiga. Então se eu botar um projeto de governança 3.0 dentro da estrutura aqui, não vai funcionar. Porque é outra cultura. Não dá para botar, misturar, não dá. Eu já falei para vocês, um dia vocês conseguirem ver alguém botando para funcionar, você me chama correndo que eu vou lá dentro. Porque até hoje ninguém viu. Em lugar nenhum. Quando alguém fala, eu vou correndo. E não está lá. É papo furado. Então o que a gente sugere? O modelo atual continua funcionando normalmente, a empresa funciona normal, e você cria uma zona separada para experimentar a nova governança. É separado. Nós desenvolvemos aqui, depois de muita batalha, isso aqui foi um trabalho de 3 anos dentro da Iplan. Isso aqui é o estado da arte, eu cheguei nisso aqui essa semana, nessa tabela. Essa tabela aqui mostra como é que a gente monta um laboratório de participativo. Cria um laboratório separado, capacita as pessoas. Então a gente tem 3 etapas. Primeira etapa, a aculturação. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar com as pessoas, mudar a cabeça das pessoas para entender o que está acontecendo. Esse processo de aculturação, ele não vai entregar nada para a organização. Ele só vai aculturar. Se a organização disser assim, não tenho dinheiro agora, tudo bem, fica aculturando aí.
vai para os seminários, vê as coisas que estão acontecendo, faz palestras internas, vai aculturando. Lá a gente trabalhou com um sistema de 10% de tempo. Para essa aculturação funciona bem. Cada um dá 10% do tempo, fizemos uma portaria, tem a portaria lá já pronta, tem um código de conduta interno, é multidisciplinar, multidepartamental. Cada um dá 10% do seu tempo. Para esse modelo de aculturação, 10% do tempo funciona. Qual foi o nosso erro? A gente achou que 10% dava para programar, não dá nada disso. Uma reunião já matou 10%. Então, a gente sentiu necessidade de dividir. Aí esse pessoal aqui viu uma oportunidade. Aí tem que ter uma governança da estrutura da empresa, vai criar um board que vai analisar um protótipo que venha daqui, por acaso, e aí você vai aprovar um protótipo. Aí você vai colocar recursos. Não é 10% de tempo. Você vai pegar fulano, vai pegar ciclano e vai botar lá para desenvolver. Vou dizer, está aqui o dinheiro, vai contratar gente de fora, vai fazer aqui dentro, né? Vai desenvolver e você vai colocar. E aí você tem que ter uma gerência de aprovação de protótipo, tem que ter um critério de aprovação desse protótipo. Esse protótipo tem que ter um board que vai definir a aprovação disso. E aí a gente vai para uma terceira etapa, que é a produção. Fez o protótipo, também tem um board que vai aprovar a fase final. Esse board aqui pode ser a direção, pode ter gente de fora, pode ser o secretário, pode ser... Aí você vai entrar em produção. O que muda aqui, quando as pessoas vão falar, então a produção entra dentro da área de produção. Não recomendo. É uma área, outra área. É um outro setor de produção. É quase como se fosse uma startup. É quase como se fosse uma outra empresa. E, na minha opinião, ao longo do tempo, se as nossas previsões estão certas, esta empresa vai crescendo na estrutura e esta aqui tende a diminuir. E todas as coisas iriam passar normalmente para cá, na maior parte dos processos. Porque tudo tenderia para a nova governança. Mas isso é uma coisa que vai ao longo do tempo se definir. Não precisa ser, é assim exatamente que vai ser assim. Tendência eu acho que será essa. Bom, aqui tem alguns projetos que eu participei que tem a ver com colaboração, tem a ver Petrobras, foi colaboração, discussão sobre colaboração, Dataprev, BNDES, Prodesp e Planrio. E aqui na prefeitura, eu botei prefeitura, que é a Secretaria Estadual. Eu estou fazendo um curso lá, agora com essa crise a gente deu uma parada, mas a gente está querendo criar um laboratório lá também, na Secretaria de Educação. Esse é o livro que eu lancei em 2013, que é o livro que eu falo disso tudo, já tem... O meu livro de 2006, aquela entidade que escreveu o livro de 2006 já desencanou, não existe mais. Então, se vocês viram um livro do NEPO de 2006, é outra entidade. Eu psicografei aquele livro, só que já desencanou. Esse aqui ainda está valendo. Esse de 2013 está valendo. Então, é o livro que a gente fez agora. Para vocês terem uma noção, que aqui no Brasil o pessoal fala, essas coisas ele está inventando. É uma linha de raciocínio do Pierre Levy. O Pierre Levy, a gente tem trocado algumas coisas. Não sei se vocês conhecem o Pierre Levy. É um pensador que fala sobre cybercultura, da Escola Canadense de Comunicação. Ele faz uma indicação do livro, porque está na linha do que ele vem discutindo e está mais ou menos na linha, né? Só que a gente aqui desenvolveu muito mais coisa do que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando mais uma coisa mais só teórica. A gente aqui estava trabalhando, o brasileiro é assim, né? Passa tudo. E aqui estão os dados, para quem não quis pegar, etc. Bom, o que eu queria apresentar é isso. Queria ouvir um pouco vocês. Não sei como é que está o tempo aí. Tem tempo? Então, quem quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Levantou o dedo aí ou só está coçando a cabeça? Se não perguntar, eu vou botar o dedo na cara, hein? Fala, comenta. O que você achou? Isso é uma coisa que está mais no governo, a gente não vê muito. Geralmente, você falou táxi tem custo, por exemplo, de uma operadora de rádio, não sei o que o cara arrumou, tirou o atravessador. De venda foi a mesma coisa. Tirou a loja, de 300.
Agora, como que a gente traz isso para o governo? É difícil, não é fácil. E é necessário, porque o governo... O que eu tenho visto, o que eu tenho feito sugestão, cria área separada, começa a experimentar aos pouquinhos, protótipos, e vai avançando. O que não pode, na minha opinião, é fingir que não está acontecendo. A outra coisa, o cara não está mais fingindo que está acontecendo, mas aí começa com um pouco que a gente está conversando com a Silvia. Começa a tirar sem teoria. Não sabe o que está acontecendo, então vamos ver o que vai dar. Não dá para ficar brincando de tiro, porque a gente exige uma visão desse tipo. Essa é uma proposta. Estou aqui apresentando um cenário. Não é esse cenário, não tem problema nenhum. Escolhe outro. Mas tem que trabalhar com um cenário para começar a atuar. Se não começa... Bem, você começa a fazer a pesquisa, identificar a própria população falando quem é melhor. Se o governo não tiver capacidade de melhorar e botar a gente lá, não vai chegar a Informação que ninguém quer, na verdade. Não, Se torna uma informação que ninguém quer, porque Então, você não tem como isso- reagir e tratar ele tem que pegar alguma coisa pequena que ele consiga reagir, que o governo consiga reagir. Porque senão, hoje infelizmente... Você pode pensar numa coisa, aí tem toda uma discussão que vai entrar na política mais na frente, que é o tamanho, como é que o governo vai trabalhar e da capacidade que vai ter da gente ter um negócio tão centralizado como é hoje. Mas vamos pegar aqui a ideia, isso que você estava falando. Então, por exemplo, você pode tomar decisões nessa área de saúde, por exemplo, que você está falando, o cara tem uma informação e não toma, né? Mas vamos supor, ele pode ter uma equipe móvel de especialistas que, conforme começa uma demanda num determinado lugar, ele desloca aquelas pessoas ao longo do tempo. Mas ele não toma a decisão. O algoritmo... Então, aquela equipe de 10, o cara já vai acordar de manhã e dizer assim, hoje você vai para tal lugar. Amanhã tu vai para tal lugar. Porque está tendo uma demanda lá, inesperada, e você vai atuar em tal lugar. Então, você vai resolver esse problema. Então, você poderia trabalhar como se fosse no Taxi Beat, o médico como se fosse um taxista com GPS, circulando pela cidade e indo aonde talvez tenha que trabalhar. Não vai ser uma coisa. São coisas que você vai pensar. É uma saída. Isso. Você tem a condição Isso. Toda sugestão do laboratório é sempre trabalhar em protótipos. Isso não é uma coisa que dá para massificar. Cria um protótipo, bota num posto, num hospital, numa linha de ônibus, aprende, versão 1.0, versão 2.0, aí passa para 3, passa para 8, passa para 10. Se não fizer assim, o risco de dar problema é enorme. Porque tem uma mudança cultural muito forte. Fala. Qual é a sua opinião sobre o que a gente falou aqui? Interessante. Agora parece que eu imagino que deve ter alguma certa resistência, né? Porque, Certa? por exemplo, alguma resistência, não sei, mas por conta de, por exemplo, o exemplo que você deu da ferramenta de táxi, né? Tem gente que está combatendo isso, né? Então, assim, eu não sei até que ponto protótipo acho que é interessante porque você começa aos poucos, né? Porque se tentar massificar de uma vez, acho que não, acho que o risco é muito grande de funcionar. Só para você ter ideia, aqui de Vitória, o que acontece? Os taxistas de Vitória estão querendo acabar com esse táxi aqui, porque está vindo muita gente. A Grande Vitória são 7 municípios. Então, os outros municípios estão iniciativa, porque aqui que rola o maior número de população e deve ser de corrida de táxi aqui, e o número de taxistas de Vitória não consegue atender. Então, o que circula aqui, quem atende isso, geralmente é de Vila Velha, de Serra, né? Mas Os aí taxistas de Vitória também não. fora a questão do Uber, né? Mas eu acho que a população, o que a população vai dizer no final é que vai acabar vencendo, não tem jeito. Essa, Silvia, a minha opinião é o seguinte, quer dizer, a organização... Mais ou menos, e o Uber? Eu tô falando. Mas Ele está a sendo população foi proibido. vencida, no caso. Não, ele está sendo proibido agora por uma justiça 1.0, então 0.0. Zero alguma coisa. Justiça 0.0. Mas o que vai acontecer? Vai sair o Uber, vai surgir outro aplicativo. eu Vai tinha... entrar nesse buraco do Uber. Olha E só. as pessoas vão
continuar trabalhando nesse enxame, não vai ter jeito. Olha só, tem uma coisa, olha o exemplo assim, a garotada fez um site que chamava Vizinho Empresta Dinheiro para Vizinho. E aí, é o Uber. Aí o Banco Central foi lá e proibiu. O Banco Central foi lá e proibiu. Então, primeiro eu achava, quando eu era mais bobinho, eu achava que a solução viria só tecnológica. Primeiro momento. Hoje eu acredito que todo esse movimento de descentralização e de inovação vai esbarrar num determinado problema legal e vai começar um movimento político contra essas regras e contra essas leis. Então não vai ser porque, por exemplo, esse negócio desse site, por exemplo, o Banco Central vai lá e proíbe. Aí alguém vai dizer, não, isso não pode acontecer. Tem que deixar e descentralizar. Aí começa uma briga política. Então, tem coisas que vai ser da ordem política e tem coisas que vão ser da ordem tecnológica. Mas a pressão, o movimento que nós vamos ter daqui para frente, no século XXI, na minha avaliação, é um movimento em direção à descentralização de poder, descentralização econômica e descentralização de um conjunto de regulamentos que foram criados no século passado no modelo de centralização. Não é só a tecnologia que vai resolver alguns casos. Vai ter que ter briga política. Só que as pessoas não acordaram que esta é a briga política do século XXI. Esta é a briga. Poder para o cidadão tomar as decisões em tudo. Seja ele como consumidor privado ou público. Ou estatal, né, digamos, no caso. Fala, o que você achou do nosso papo aí? Achei interessante. Meu modo de ver, a tecnologia que você está propondo, ela é bem existente, a gente não está sabendo usar, né? Como gestores, né? Do próprio governo, da própria sociedade. Pelo menos eu... Legal, fala, o que você achou? Reaprender sem parar e colocar realmente para fazer, como um protótipo. Achei interessante isso. Porque o processo de aculturação, ele é um pouco lento, né? Porque você mexe um pouco com a cultura individual do indivíduo e coletivo, então eu acho que é possível. Agora, tem que começar a fazer. Não dá para ficar só olhando, né? Sendo espectador. Eu não sei se é lento, não. Eu acho que agora a gente está igual aquela curva ali de população. A gente vai entrar numa espiral subindo. Porque eu, por exemplo, eu não vivo mais sem o ex. Eu não vivo. Eu vou ficar igual aquela formiga tonta ali, sem o ex. Né? Uso isso no meu dia a dia. Pois é, não, pois é, mas eu acho que o governo hoje somos nós, amanhã serão os filhos das pessoas que estão aqui. E aí, obviamente, essa coisa vai mudar. É claro que eu acho que a gente tem que mudar antes também. Eu acho que o governo bate cabeça e está perdido. Né? Nisso aí, ele não sabe o que é isso. Você só vê assim a discurso. O governo tem que estar na mídia social. O governo tem que estar em rede. O governo... E o que é isso? O que significa isso? Porque o governo quer estar nisso, mas ele não abdica do principal, que é entregar o poder para... Exato. Ele não quer perder a tomada. Então o governo pensa em manipular isso aí. Só que isso não dá para manipular. O que o governo não compreendeu ainda é que isso não é manipulável. Tem uma manipulação possível, mas é uma manipulação 3.0. Digamos assim, a manipulação do algoritmo, que ela pode ser, mas a manipulação 3.0 para 2.0 é outro patamar de manipulação. Fala, o que você achou? Eu acho que a gente acaba tendo a barreira de interesses, né? Eu estava pensando aqui, porque igual a do posto médico, será que o médico vai querer que tenha todo o controle lá para chegar no governo falando que, por exemplo, o horário do plantão dele deu bagunça? Por que deu bagunça? Porque ele não estava lá. Porque vai fazer com aquele dentro do ar. Exatamente. Eu acho que eles, tudo se esbarra no interesse. O problema que eu acho aí é o seguinte, que eu sempre brinco lá com o pessoal, a gente começa a falar disso aí a galera começa, no Brasil? E aí eu brinco lá com a galera o seguinte, nós não somos profissionais. A definição de profissional é aquele que sabe fazer. Se eu chego à conclusão que um determinado problema no pulmão tem que tirar o pulmão, não é porque o cara não quer operar o pulmão que eu vou dizer, bom, já que você não quer operar, eu vou acabar
com um modelo que eu construí de operação. Eu não posso fazer isso. O que eu digo lá para o pessoal é o seguinte: este modelo é para implantação na Suécia. Quando o cara começa a falar, no Brasil não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer para a Suécia, porque se funcionar para a Suécia, um dia vai funcionar para o Brasil, porque nós somos profissionais, nós temos que aprender a fazer, e aí nossa intoxicação muitas vezes é o seguinte: não vai funcionar, porque tem interesse, porque os políticos não vão querer. Como a gente está vendo que é um movimento que independe das pessoas, nós como profissionais temos que nos capacitar para saber fazer o que está sendo acontecendo. É assim que funciona. Os problemas de política, gestão de mudança, convencimento, é um segundo problema. O primeiro problema é capacitação, entender o que está acontecendo, o que tem que se fazer e ver os espaços. Por exemplo, o Ricardo, ele foi lá no IPLAN, ele percebeu isso e fez o projeto. Agora ele está me chamando para cá. Então ele sacou. Não tem assim, todos os gestores são iguais. Como eu também acho, por exemplo, quando eu cheguei lá na IPLAN, o pessoal falava assim: eu procuro gestores suecos e servidores suecos. Porque não é todo servidor que vai querer enfrentar essa briga. Então eu procuro servidores suecos também. Porque sempre tem um servidor sueco. O cara que, apesar de estar no Brasil, apesar de trabalhar no serviço público, está insatisfeito. Quer mudança, quer melhoria, quer acordar. Eu digo sempre o seguinte: lá no laboratório, o pessoal fala: o que eu ganho participando desse laboratório? Segunda-feira você vai estar animado. Só isso. Se isso já é alguma coisa para você, para mim é muita coisa. Não, mas eu quero deixar claro também que, por mais que vai, eu não sou contra. Não, eu sei, eu estou dando um exemplo geral. Na segunda-feira, eu tenho que estar animado. Isso dá uma animação danada na segunda. Fala. Primeiro, parabéns pelo trabalho aí, achei bem, muito interessante. Assim, realmente faz a gente pensar e tem muita lógica no que você falou. Eu acho assim que, seguindo essa linha, né, realmente a solução do problema passa pela descentralização. Mas acho que não só a descentralização do poder de decisão, mas principalmente pelo provimento do serviço. Se o provimento do serviço não continuar centralizado, não vai ter decisão descentralizada para ninguém. Porque aí você esbarra na questão financeira, né? Você tem que ter um investimento naquilo ali. O Estado não tem condição de investir sozinho em tudo e prover que não está podendo. Isso que eu chamo da parte política. O movimento que vai acontecer no século XXI vai ser um movimento de questionamento muito forte do modelo do Estado hoje. A ideia de você trabalhar com o mercado livre, e eu estou falando não é só do Estado, é do próprio ambiente privado. A ideia que eu trabalho hoje de organização, qual é a organização que eu imagino no futuro? Hoje é assim. Os colaboradores estão embaixo de uma árvore e a árvore é a organização. O que aconteceu no Mercado Livre? Tombou a árvore, botou aqui e os colaboradores estão de frente para o consumidor. E você dá estrelinha nos colaboradores. Então você é responsável pela qualidade do serviço. Cada pessoa é a sua própria empresa. Cada pessoa é responsável pelo seu processo. Como se fosse assim, microempresários, milhares ou milhões de microempresários embaixo de uma plataforma sendo avaliados. Quem vai avaliar é o consumidor e você vai crescer ou não conforme o atendimento que você está fazendo. É isso que está caminhando essas plataformas. Então o Estado vai se transformar numa grande plataforma. Essa ideia de um servidor estatal seria um modelo para isso aqui. Isso aqui é um movimento político. Aí você pode dizer: eu não acredito que a gente vai ver isso. Pode ser que não veja mesmo. Mas a gente já está vendo. Tem um cara que é o Nasby, que diz o seguinte: o futuro ele não é temporal. O futuro ele é local. Existem lugares que isso aqui já é realidade. E lugares que não é. Então cada um vai ser o seu próprio estado, digamos assim. Cada um vai ter a sua própria empresa. Aí funciona. Você vai no médico, você vai avaliar aquele médico, ele vai se esforçar para fazer um bom serviço para você. Você vai num professor, para uma escola, cada professor vai ser avaliado. Eu sou avaliado, sempre sou avaliado. No MBA. Todos os MBAs que eu vou, eu sou avaliado. Sempre sou avaliado. Então a gente tem que criar esse hábito de ser avaliado. Obviamente que o algoritmo não pode ser só os alunos.
Porque às vezes tem um professor que dá um tipo de aula que os alunos não vão gostar mesmo. Então tem que ter um padrão. E esse tipo de aula, o máximo que o professor recebeu foi 3 estrelas. Né? Então o algoritmo vai aprendendo o que é uma boa avaliação. Aí vem o nosso trabalho de aprendizado da cultura. Fala. Nesse caso da avaliação sua como professor, como é que você trataria uma questão? Você está ensinando um determinado nível e os alunos estão muito abaixo do seu nível que você está querendo ensinar. E eles vão te avaliar mal pra caramba. Aí alguma coisa. Como é que você trata isso? Alguma coisa ali tem que ser arrumada. É um sintoma. Como você vai resolver? O sistema vai. O que eu estou falando é porque a nossa população é muito mal educada. O cidadão em si, ele não tem consciência do coletivo. E no Brasil, muita gente é muito individualista. Eu falo pelo menos no meio que eu vivo, sabe? Individualista. E eu gostaria de saber assim, como é que você dá uma começada nisso aí? Aí estamos falando de educação, quer dizer, isso aí é o seguinte, o que eu estou falando é da plataforma. Dentro de uma plataforma, isso vai ser tratado de um jeito, dentro de outra plataforma vai ser tratado de outro jeito. Tem várias formas de tratar isso. Na questão do ensino, da educação, é mais ou menos o mesmo modelo. A gente vai ter uma descentralização. A gente não pode ser centralizado do jeito que a gente é. Não pode ter um currículo único, não pode ter um material didático único, você não pode ter escolas, todas elas baseadas no Estado, na minha opinião. Você tem que descentralizar, você tem que transformar professores do Estado em cooperativas, e eles vão ter as suas cooperativas que vão ser avaliadas, né? E as pessoas, o cara que não tem recurso, em vez de receber a aula do Estado, ele recebe um voucher e ele paga e escolhe aonde ele quer botar o filho dele. Nós temos que ser criativos, porque a estrutura que está hoje não funciona, a gente já sabe que não funciona. Fala. Você colocando essa questão da comida e tal, eu pensei muito nas relações de poder também. E aí fiz um paralelo com o que a gente está vivenciando hoje na política e vendo essas manifestações. E assim, eu acho que tem relação também essa questão da participação maior das pessoas, né? E é esse novo movimento, né? Vou terminar. Tem gente dando voto. Exatamente. Tem gente que tem senador, deputado, não sei o que vota lá. Aí divulga na rede social, ó, safado votou assim. No dia ele já estava dando voto. Hoje Quer dizer, você está consegue vendo. mais manipular, de uma certa forma, fazer a comunicação de manada. Isso não funciona mais. As pessoas estão se comunicando entre si e matou, né? As pessoas não são mais massas de manobras, né? São menos. Na verdade, estão começando a sair desse estado. Isso, nós estamos na fase 1.0 dessa. E aí a gente tem que pensar em como essas tecnologias aliar, casar uma coisa com outra. Eu sei que você falou interessante, da manada, manobra, porque o pessoal, eu ouvi algumas coisas que o pessoal comenta muito que alguns partidos e tal paga a galera para postar coisa, então assim, é um pouco a questão da manipulação, mas aí, né, as coisas começam a cair. Como no mercado também tem avaliação ou você vai positiva, confiar no cara que tem um chapéuzinho que você conhece e você não vai dar muito. A gente está aprendendo, né? Então, assim, eu acho que tudo. Eu só queria te falar para você o seguinte: eu não acredito assim. Tudo que a gente define como um bloco, o brasileiro não é individualista, eu acho que existem pessoas que são. Eu acredito muito o seguinte: esse movimento de inovação me mostrou uma coisa que é o seguinte: eu acredito que existem pessoas suecas no Brasil. E eu aposto nessas suecas. Suecas, vocês entendem a metáfora, né? Eu aposto nos suecos. Então eu procuro pessoas suecas. E a gente vai trabalhar com os suecos. Acabou. E a gente vai encontrar um gestor sueco, eu sempre encontro servidores suecos, né? Sempre encontro usuários suecos, encontro também as pessoas. Mas eu preciso começar a trabalhar com esses suecos, para construir uma Suécia pequena e mostrar a Suécia assim, olha como seria bom na Suécia. A galera, pô, esse negócio, vamos invadir a Suécia, vem que a gente está aqui esperando você. Entendeu? É o exemplo que a gente tem que dar. Eu sempre digo para o professor, não adianta você chegar na sala de aula e dizer, galera, todo mundo aqui tem que ser pontual. No dia seguinte, chegar 15 minutos depois.
Então a gente vai dar um exemplo, ó, é assim que funciona, assim que... A pessoa vai dizer, pô, isso é legal. Então vem. É no exemplo que tem que dar. Então a gente tem que procurar pessoas suecas. E não ficar reclamando que tem pessoas que não são suecas, meu irmão. Aqui é a galera sueca. Quer vir, vem. Fala, você já falou? Não, né? Eu não. Você falou antes, fala. Não, na verdade, assim, eu queria estar vivo para ter a alegria de ver isso funcionando no governo. Talvez. Porque eu acho assim que o governo é uma estrutura pesada, e pesada no sentido regulatório, legislação. E eu vou pegar, por exemplo, o exemplo do ônibus que você deu, né? É para você fazer uma denúncia no 0800 de um motorista, de uma coisa assim, você tem que se identificar. Porque aquilo ali tem que ter uma identificação para que tenha um valor, né, da sua denúncia. Essas estruturas de lojinha, Mercado Livre, por exemplo, são várias lojas, várias pessoas vendendo. Qual o risco que isso tem de você fazer uma negativação ou de você colocar uma informação que de fato não é real? Agora, quando você trabalha isso dentro do governo, você tem que respeitar leis, boas práticas. E aí, por exemplo, você coloca aí em prática uma situação dessa para fiscalizar uma empresa de ônibus. Em tese, você pode estar trabalhando, em tese, você pode estar justificando a demissão de um motorista. Então, isso tem que ter um respaldo legal, né? Então, assim, eu não vejo estrutura dentro disso aí para que haja um respaldo legal e que isso, de fato, possa gerar... Mas você não vê ainda ou nunca? Esse é o que eu falei, eu tenho que estar vivo quando isso... Não, esse é o processo, você pode certificar a pessoa. Certificação é um negócio que todo mundo sabe. Certificação de cada pessoa. Você vê que o Mercado Livre, você compra, você tem o histórico da pessoa, você vai acompanhando a pessoa, você vai sabendo mais ou menos a situação. Então você tem como certificar a pessoa. Depois você, por exemplo, você não precisa começar mandando o cara embora. Você pode começar numa fase assim, ó. Pode chegar a isso. Pode chegar a isso. Então, não está pronto. Não existe, eu estou dando um exemplo, a coisa não está pronta. O que está pronto, o que a gente tem que aprontar é criar a plataforma, criar um modelo e começar a ter a possibilidade de até chegar nesse ponto. Está entendendo? Só que hoje a gente não tem. E no momento que aconteceu um acidente, por exemplo, que eu falo sempre lá no Rio, um motorista que já estava dando trabalho há muito tempo, brigou com um passageiro, caiu o ônibus do viaduto, morreram 10 pessoas. Se tivesse isso, talvez aquelas 10 pessoas não tivessem morrido. Vamos pensar do outro lado. Não, acho. Entendeu? Então, do outro lado, não teria como prever. Mas isso é verdade? Isso é verdade. Ele estava dando problema? Tá, as pessoas já diziam que era um cara que vinha dando problema. E a gente não sabia. Fala. Mas assim, por outro lado, o outro grande valor da apresentação é de identificar que o modelo atual não funciona. Ou seja, você tem 20 fiscais, se você contratar mais 180, não vai continuar funcionando. Então, acho que cai na real nesse sentido. Entendeu? Agora, de fato, é uma situação que a gente identificou, porque nós somos servidores públicos e a gente passa por isso todo dia, não é só contratar. Mas, ao mesmo tempo, a gente para nisso aí. Né? A gente não evolui numa tratativa positiva para identificar uma possível solução que venha, de fato, trazer uma solução para o problema. A gente parou nesse estágio. Né? Legal. Tratar não resolve. A gente sabe disso. Fala. A gente está vendo de um tempo para cá iniciativa de governo que parece que é um encontro disso aí, que, por exemplo, alguns órgãos de ouvidoria ou de controladoria, aqui, por exemplo, eu acho que pegaram da Bahia, lançaram a ideia é lançar um aplicativo no celular, divulgar para o cidadão, para o cara tirar uma foto, localizar via GPS e mandar para o governo qualquer coisa de errado que ele está enxergando. É lógico que vai ter gente colocando um ônibus com problema, buraco na rua, seja lá de qualquer jeito, qualquer tipo de problema. E aí o governo fica com a responsabilidade de encaminhar para um órgão. O 746, só para te dar um exemplo, 746 no Rio faz isso. Tem um aplicativo. O problema é que o tratamento, ele é um tratamento 2.0, por quê? Não.
Porque aí o processamento, aí ele manda para a secretaria e entra como se fosse um telefonema. É uma caixa de sugestão. Não, eu não estou falando que não é bom. O que eu estou falando é só para a gente criar um conceito. Isto é uma caixa de sugestão. Ah, não, você está com raiva disso? Não, eu acho ótimo isso. Não, mas aí o que acontece? Qual é a contrapartida? Que é o problema. O cara reclama, não tem retorno, ele fala, não vou fazer mais. Então o que você teria que fazer? Teria que montar um modelo. No mesmo, você ter uma equipe assim, tipo um... Lembra aquele carro do Shazam Xerife? É uma SWAT que tem o cara do semáforo, etc. E o cara teria um mapa, esse mapa é definido pelo algoritmo, e ele vai andando pela cidade, ou até num caso mais grave de moto, para resolver o problema. Quando ele resolveu o problema, ele dá um ok, o usuário já falou, teu problema está resolvido, pode ir lá. Então, a rota da manutenção é definida pelo usuário via algoritmo. Quantas pessoas reclamaram, qual é a gravidade do problema, você joga para o algoritmo. Não é um cara que está numa mesinha decidindo qual é a prioridade. A prioridade você vai instruindo o algoritmo. E aí, cada vez que o algoritmo vai melhorando, mais perfeito vai ficando o sistema. Mas essa é uma excelente porta de entrada para o governo 3.0. Isso, exatamente. E mostrando o que é a caixa de sugestões, é isso que eu queria mostrar. O que é a caixa de sugestões? Não é que ela é ruim, mas ela vai gerar crise. Então você tem que sair da caixa de sugestões e passar para o algoritmo que toma a decisão. Aí começa o processo do governo 3.0. Deu para entender a diferença? Queria pedir uma salva de palmas no nosso esforço. Você não falou, fala. Acho interessante essa massa de pessoas que podem estar gerando dados o tempo todo, né? Vamos lá pensar. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Quero agradecer a você também, Carlos, por sua colaboração de estar conosco hoje, agradecendo cada um de vocês pela colaboração de vocês aqui, essa troca de ideia, sinal que cada um absorveu, se não tudo, né, boa parte da apresentação. A palestra vai para a internet, se vocês quiserem ouvir de novo, vou passar para alguém, vai estar no meu canal agora, amanhã eu já boto. Inclusive o PPT.